Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem mais pessoal. É uma pergunta que eu vou responder, que me fez um seguidor daqui do canal. E devido a um vídeo que eu publiquei há um tempo atrás, que eu dizia que eu tinha vindo pra cá, pra Portugal, viver entre Portugal e Espanha por causa do meu marido. E esse seguidor me fez essa pergunta, mas então como é que você conheceu ele? Eu acho que às vezes muitas pessoas também podem ter essa dúvida, como é que foi que eu conheci ele? Muitas pessoas não conhecem, muita gente e acabam se casando por internet e assim, mas não foi o meu caso esse. É uma história bem particular e eu acho que muitas pessoas até podem me julgar, outras pessoas até acharem que é uma história de conto de fadas e outras pessoas pensarem, ela deve ter passado muita coisa para poder ficar com ele. Então, não vou enrolar mais e começo a contar a minha história com ele. Eu e meu primo, eu e meu marido, a gente é primo, agora eu já entreguei antes de falar para vocês. E eu conheci ele quando eu tinha 7 anos e desde que eu conheci ele, eu morava no Brasil, não é? E ele tinha acabado de vir para cá, para Portugal, porque ele também antes não morava aqui. Ele tinha nascido na França e eu conheci ele durante esses 2 meses que a gente ficou aqui em Portugal. Depois, quando eu voltei, eu tinha 14 e ele já tinha 19. Só que aí ele já não estava mais aqui em Portugal, ele já estava trabalhando na Espanha. E aí nessas férias que a gente ficou aqui, quando eu tinha 14, ele veio para cá e passou as férias dele também do trabalho da Espanha aqui. E então aí a gente se reencontrou e eu fiquei com ele. E aí a gente começou a conversar, a gente escrevia às vezes carta, a gente se falava muito por internet, o modo do Yahoo, na sala de bate-papo. Eu não sei se vocês conhecem, se lembram dessa sala de bate-papo que tinha no Yahoo. E a gente ficou assim durante muito tempo, desde os meus 14 até os meus 24. E a gente pensava que não iria dar certo, porque eu morava no Brasil, não é? E ele morava na Espanha. E eu estava estudando e ele ali na Espanha ele estava trabalhando, então a gente achava que seria bem complicado. Até que quando eu tinha 24 anos, aí eu vim pra cá, eu falei pros meus pais que a minha irmã tava aqui, era uma época que a minha irmã tava aqui. Eu aproveitei, vim rever a minha irmã e aí eu me encontrei com ele outra vez. E depois, quando a gente se reencontrou outra vez, eu tive assim a decisão de que eu não voltaria mais pro Brasil. Foi aí que eu deixei o meu... Eu trabalhava como advogada e eu deixei o meu escritório de advocacia, eu tinha a minha sócia e eu escrevi para ela e eu disse que eu não voltaria e foi assim que aconteceu. Eu tinha uma pessoa também no Brasil e eu terminei com ela e ele também tinha uma pessoa aqui e a gente terminou e começou do zero, definitivamente mesmo do zero. Porque uma coisa é a gente se falar pelo telefone, como a gente se falava e assim, e outra coisa é você começar a conviver com a pessoa sempre. E as nossas formas de ser são bem diferentes, sabe? Eu sou bem mais, dá pra vocês perceberem, eu acho que eu sou muito mais emotiva e assim, e ele é uma pessoa mais séria, mais centrada, sabe? Não é diferente do estilo das pessoas. Eu acho que muitas pessoas no Brasil são assim, tem um outro estilo de ser, não é melhor nem pior, é o jeito dele, e até a gente se acostumar, até eu me acostumar com a forma dele ser e ele se acostumar com a minha forma de ser, foi um pouco difícil, sim. No começo foi bem complicado, eu pensava que a gente não iria dar certo. A gente depois terminou e depois a gente voltou e depois a gente casou. E foi isso. Depois eu tive a Lorene, depois eu tive o Enzo e é assim a história. Mas entre todos esses tempos, entre todos esses anos, muita coisa aconteceu.
E eu vou até aproveitar para falar para vocês justamente disso. Em alguns vídeos eu sempre menciono isso, que a gente tem que fazer o que a gente gosta, que a gente tem que fazer o que a gente sente, o que sai do nosso coração. E muitas vezes eu deixava de fazer certas coisas que eu queria, sabe? Eu achava que desde que eu tinha vindo para cá, para Portugal e para Espanha, eu não sabia mais o que fazer. No Brasil eu tinha trabalhado como advogada somente 6 meses e eu hoje em dia vejo que a advocacia não era a minha essência, não é o que de verdade eu tinha que ter feito. Eu fiz estudei uma profissão que no fundo não era aquilo que eu queria. Na verdade eu nem sabia de verdade o que eu queria. Então por isso que eu acho que é muito importante a gente fazer ter essa consciência, sabe, de quando vai entrar para uma universidade. Muitas vezes tem muitas pessoas que não entram e não se sentem preparadas, e eu acho que é normal, porque muitas vezes pode acontecer como eu, que no fundo eu sentia que eu não seria uma grande advogada e continuava trabalhando e continuava estudando. E eu acho que a gente sente as coisas, e sempre eu falo isso pra vocês, e esse vídeo eu sei que vai ser um pouco, pode ser até que seja mais longo, mas bem diferente do que eu trato aqui no canal, mas eu acho que eu tinha necessidade de falar pra vocês isso, sim, que a gente tem que sempre seguir o nosso coração. Eu, dentro de mim, eu sentia que eu deveria ficar com ele, embora tivessem tantas coisas contrárias, sabe? Que não fosse pra gente ficar junto, às vezes dá até vontade de chorar, e mesmo assim eu segui. E eu acho que vocês devem fazer isso. Quando eu falo que as pessoas têm muita vontade de mudar, ou pra Espanha, ou pra Portugal, ou seja, pro país que for, mas muitas vezes a gente pode mudar porque as outras pessoas estão mudando e porque eu acho que vai ser melhor pra mim, mas outras vezes não, você sente dentro de você de verdade, é como se fosse esse desejo, sabe, essa sensação de que você sente que ali vai ser melhor pra mim, e eu acho que é aí que você tem que seguir, porque eu dentro de mim eu sentia isso com ele, mesmo no começo, quando era bem difícil, eu sentia, não, mas eu sei que vai dar certo, eu sei que eu vou ficar bem com ele. E continuei. Então, essa é a minha mensagem para vocês, que vocês não desistam. Eu quis fazer esse vídeo falando sobre como eu conheci ele. Na verdade, a gente se conhece desde que eu tinha 7 anos, claro, porque antes eu não tinha eu nunca tinha visto ele, não é só a primeira vez que eu vi, que a primeira vez que eu vi a família do meu pai foi quando eu tinha 7 anos, então a relação que eu tenho com ele não é que ele é meu primo, sabe? Muitas pessoas podem dizer, ai, casou com um primo, e me criticar e assim, e eu também não tô me justificando, pode ser que muitas pessoas que tenham convivido a infância e assim com um primo e tenha gostado dele, ficado com ele, casado com ele, formado uma família, mas a minha relação né, com o Henrique não era de primo, porque eu não era uma pessoa que eu convivi durante a minha infância. Eu vi ele, como eu volto a dizer, com 7, depois eu vi ele com 14, e foi aí que de verdade que tudo começou. Mas é muito engraçado que quando eu era pequena, quando eu tinha 7, imagina, eu tinha 7 e ele tinha 12, não é? E a gente brincava de andar de bicicleta e assim, e eu sempre tinha ciúmes dele. Se eu via ele com a outra prima, eu já ficava por dentro, ele não tá brincando comigo, tá brincando com a outra prima. E sempre fiquei, achava ele bonito, desde pequeno eu sempre achava ele bonito, e sempre ficava com o meu primo em Portugal, que é bonito e assim, mas nada comparado ao que foi quando eu vi ele com 14 anos. E foi uma história que dá vontade de chorar. Que da gente acreditar que pode, sabe? E muitas vezes e sentir mesmo isso dentro do teu coração. Por mais que você às vezes possa estar com outra pessoa, como era o meu caso, que todas as pessoas diziam que era uma boa pessoa e que, enfim, só que eu não sentia o que eu tinha que sentir de verdade, não é? Então, esse vídeo
eu desejo que de verdade chegue para as pessoas que estão sentindo isso, que muitas vezes estão numa relação que muitas vezes aos olhos dos outros pode ser perfeita, mas que você não se sente feliz, que você não se sente realizada. E a culpa não é de ninguém, a culpa não tem ninguém, a culpa simplesmente, não existe culpa, o que existe é que não tem essa sintonia. Então, eu espero de verdade que esse vídeo possa alcançar mulheres, homens que passem por essa situação, que você sinta de verdade o que você tem dentro do teu coração e que você seja capaz de seguir, e que muitas vezes pode ser que não seja muito fácil, mas que depois, quando passa, que nem foi o meu caso, demorou bastante tempo para eu cair em mim e pensar, não valeu realmente a pena. E que você não desista, que de verdade quem sente é você, quem sabe é você, e quem tá do teu lado é a pessoa que você escolheu, e assim, e que o que importa é que vocês estejam bem e que vocês vivam bem e que sejam felizes, é isso. Bom, gente, essa é a minha história. Eu tinha certeza que eu ia me emocionar. Eu sempre, quando falo disso, pra mim é muito forte, porque eu vou relembrando tudo, mas mereceu muito a pena. E é isso. Já falei demais. Me dá vontade, por mim eu continuava falando, mas é isso. Se vocês quiserem, tiverem alguma outra curiosidade ou assim, vocês podem me escrever, que eu vou ter o maior prazer de comentar, de fazer outro vídeo. E é isso. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau!